Me conta, você já sentiu um cansaço físico muito grande? Tem dificuldade para dormir ou sente a musculatura muito tensa? Esquecimento, pensamentos acelerados, dificuldade também para conseguir relaxar? Então fique atento, pois esses são alguns sinais de estresse. Sobre esse assunto, a gente vai conversar hoje com o médico cardiologista, o Dr. Eduardo Belisário, que já está aqui conosco, vai explicar um pouquinho melhor sobre esses principais sinais e os impactos também que o estresse pode trazer, não só para a nossa saúde física, mas também para a nossa saúde mental, né, doutor? Muito obrigada pela sua participação. Estresse aí, que é um mal do século também, né? Junto com outros fatores. Começo fazendo a pergunta da Maria Clara, do bairro do Marizal. Ela fala que ela tem 32 anos, trabalha em uma empresa com metas, ou seja, uma pressão muito grande, né? E ela vive sempre ali em busca daquele objetivo, daquela cobrança muito grande. E às vezes ela sente muita dor na nuca, tonteira e falta de ar. Isso pode ser sinal de estresse? Pode sim. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia, Amanda. Maria Clara, né? A gente pode sim, pode ser estresse. Na verdade, o estresse tem ali 3 fases. Essa talvez seja a primeira fase, que já é suor frio nas mãos, aquele suor frio, já começa a ter essa agitação, essa característica da primeira fase, né, do estresse. E aí pode sim que a gente esteja ali diante do estresse. E ela tem que começar a tomar cuidado com algumas coisas da rotina. São coisas hoje que a gente não tem como abrir mão, né? No próprio hospital hoje nós trabalhamos com metas diárias e a gente tem que alcançar algumas dessas metas, e existem sim algumas técnicas, algumas coisas que ela pode utilizar no trabalho, no dia a dia, para baixar um pouquinho esse nível de estresse, para não correr o risco de transformar isso em um problema mais grave. No momento eu quis falar um pouquinho sobre os estágios, né, do estresse, e aí porque dá um entendimento, cria uma compreensão melhor, mas é lógico que lá nós não temos todo esse tempo para falar sobre isso, e aqui eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso para que vocês consigam acompanhar direitinho tudo que nós dissemos lá. Existem várias classificações de estágio, inclusive, né? Alguns consideram 5 estágios, outros consideram 4 estágios, até 3 estágios, que é realmente mais simples para ter utilizado lá, acho que mais simples também para facilitar o entendimento de todos vocês aí. Existe um primeiro momento que é o momento realmente de lutar ou fugir. É aquele momento que você está ali, que você precisa enfrentar aquela situação, coração acelerado, aquela situação toda. Tem um momento do estágio ali da resistência e tem também ali o quadro da exaustão. Se a gente tivesse, na verdade, que falar um pouquinho sobre cada um deles, a primeira coisa da característica do primeiro estágio é realmente isso, que você precisa reagir contra aquela situação. Então você tem que encontrar ali momentos e forças para fazer, mas são momentos extremamente estressantes, aquelas situações são momentos de muita tensão, e isso pode ali começar a iniciar as dores musculares ali já no primeiro estágio. No segundo estágio é um estágio de mais resistência, você já vai ficando resistente àquelas situações e você vai aprendendo ali a lidar com elas. Vou colocar um aprendendo entre aspas aqui, não é muito bem aprendendo, é muito mais lidando com elas por um tempo maior. Isso aí provoca distúrbios do sono. Você fica, até brinquei lá na entrevista, né, que é o estágio ali da Chiquinha, do Chaves e tudo, porque é para quem tem um pouquinho mais de idade aí, como eu, vai lembrar que existia um momento que ela ficava, por favor, mas não se irrite, o Chaves ficava ali brincando com ela. Por quê? Porque caracteriza um pouco esse estágio, essa irritabilidade excessiva, essa sensibilidade emotiva que está um pouco exacerbada, ela está desproporcional àquilo que é colocado, aquela situação que se coloca à frente da pessoa. Então realmente tem um momento ali que extrapola um pouquinho isso. E o terceiro estágio é o estágio já. No segundo estágio pode iniciar algumas doenças, como hipertensão arterial, né, a pressão alta, a famosa pressão alta, porque o organismo não está sabendo lidar muito bem com aquilo, mas é no terceiro estágio onde esse estresse se torna crônico, onde esse estresse se torna realmente um problema, que essas doenças começam a acontecer. E elas podem acontecer de várias formas, de várias maneiras. Existe também uma característica desse estágio, que é a insônia fica muito mais acentuada, né? A insônia realmente se torna grave e a pessoa passa a ter problemas de relacionamento, problemas conjugais, ela está muito mais sensível às questões do humor, o humor deprimido, uma situação um pouco pior. Isso pode sim levar a problemas, né? E aí a gente tem problemas de saúde, pressão alta,
A gente tem saúdes ali, problemas de saúde com relação ao diabetes, porque o diabetes é a sensibilidade à insulina, ela fica prejudicada, né? O metabolismo da glicose fica prejudicado e isso entra num ciclo vicioso, onde você tem ali o paciente sempre um estado inflamatório crônico. E a gente tem também até distúrbios gastrointestinais envolvidos aí, né? Porque o trânsito fica mais lento, você fica mais aborrecido em algumas situações, isso acaba atrapalhando a motilidade do seu sistema gastrointestinal e isso atrapalha um pouquinho. E claro, você fica muito mais suscetível a quadros de ansiedade, depressão, essa questão do humor deprimido. Ele pode sim acontecer, esse estresse crônico, né? Essa quantidade de estresse crônico. Por quê? Porque existem as substâncias químicas, como até coloquei um pouquinho na entrevista, né? Essa briga ali do sistema simpático com o parasimpático, hormônios que são cronicamente liberados na sua corrente sanguínea, que podem trazer malefícios aí para a sua saúde. Bora curtir o restante da entrevista aí, vamos ver o que mais foi falado aí. O Pedro Alcântara, doutor de Águas Lindas, ele fala que ele é motorista de ônibus, às vezes ele acorda muito cansado porque ele não consegue ter aquele sono, né, profundo à noite, e ele amanhece como se um trator tivesse passado por cima dele, e até traz um exemplo aqui, né? E ele fala também, reconhece que ele se aborrece com muita facilidade. Também já é um sinal aí de uma pessoa que está num estado de estresse? Nesses estágios que nós estamos passando aqui, o segundo estágio é esse estágio aqui desse cansaço, corpo dolorido ali. Eu costumo até brincar um pouco que esse segundo estágio, ele lembra um pouco, o estágio ali por favor, mas não me irrite ali, do Chaves ali, ele acaba se fechando sobre essa artéria. E quando ele se fecha sobre essa artéria, nós chamamos de ponte miocárdica, porque há um fluxo de sangue que fica diminuído naquela região. E sim, angina instável, a angina é a dor no peito, né? E ela pode ter essa dor de forma recorrente, isso pode estar prejudicando as atividades dela do dia a dia. Para esses casos também existe tratamento, viu, Amanda? Desde um tratamento que é medicamentoso, pode tomar remédios, o cardiologista vai ajudar nesse caso, como também medicamentos, alguns tratamentos até abordagem, como cateterismo, uma angioplastia, para abordar nesses casos mais extremos ali, mas existem medicamentos que podem controlar esse quadro sim. Teve um outro ponto que foi colocado na entrevista também, que foi uma pergunta sobre ponte miocárdica. O que é a ponte miocárdica? Esse aqui é o nosso coraçãozinho anatômico aqui, olha. Vou pedir uma ajuda desse coração anatômico. Ele tem artérias, tem veias aqui. E a ponte miocárdica nada mais é do que uma das artérias principais do coração, que deveria passar pela superfície do coração, pelo lado de fora desse coração. Ele acaba entrando um pouquinho na musculatura do coração. E os sintomas e tratamento, eles vão depender na ponte miocárdica justamente disso. O quanto essa artéria ela afunda para dentro desse músculo. Falando claramente ali, é mais que 1 centímetro, é mais que 2 centímetros, e o quanto ela percorre dentro desse músculo. Quanto mais profunda ela estiver enfiada dentro do músculo e mais longa ela estiver enfiada dentro do músculo, mais a abordagem do tratamento ela tende a ser um pouco mais agressiva, porque o paciente vai ficar mais sintomático. Por isso que tem que ser avaliado cada caso direitinho, avaliar direitinho essa questão da ponte, né? Qual é a dimensão dessa ponte miocárdica para determinar qual é o melhor tratamento. Então, os tratamentos são desde medicamentos até tratamentos um pouco mais agressivos, como uma abordagem através de uma angioplastia ou abordagem cirúrgica. Pode sim ser uma cirurgia que tenha que fazer para poder tratar uma ponte miocárdica nos casos mais graves aí. Pergunta agora da Sheila Cristine, ela que é do bairro do Una. Ela fala que vira e mexe, ela se estressa com muita facilidade e ela se pega chorando muito quando ela percebe que ela perdeu ali, né, o controle. Ela quer saber se o estresse, essa situação excessiva e essa condição pode gerar depressão. Pode sim. São os fatores ali que são de riscos, né? E o estresse é um deles ali. E ela tá meio nesse quadro ali da Maria Chiquinha, né? Que é o segundo ponto ali, a segunda fase, que é essa sensibilidade exacerbada, né? Que é esse quadro emotivo que são uma reação desproporcional. Pessoal, nós não estamos dizendo aqui que a Amanda tá falando, pois todo mundo é estressado hoje em dia. Temos situações estressantes no dia a dia. Claro que nós temos, é uma reação normal do organismo.
A grande questão é a resposta que nós temos, que nosso organismo tem a essas situações. Se essa resposta, como nesse caso, por exemplo, chorar excessivamente, ter uma reação desproporcional àquilo que foi nos colocado, aí sim você pode estar diante de um problema que você vai precisar de ajuda. Doutora Kelly, hoje falando aqui da cidade de Castanhal, ela fala que ela sente muitas dores nas costas e também nos braços. Pode ser um sinal, ela já dá um pouquinho ali de ataque cardíaco, já aproveitando que a gente está com o senhor aqui. A Kelly não falou a idade dela ainda. Não falou. Hoje a gente tem uma boa participação aqui. Pessoal, a dor nas costas, ela pode estar relacionada, se a dor for uma dor alta, acompanhada de alguns outros sintomas, suor frio, mal-estar, após a atividade, limpou a casa, fez alguma coisa, pode ser que não seja sua coluna. Ontem eu até falei sobre isso lá na minha rede social, o Dr. Belisário, lá, @Dr. Belisário, falei justamente sobre isso, sobre que pode ser que seja um outro quadro e até um sinal, principalmente nas mulheres, que não é, nas mulheres, o infarto não é tão clássico, não é tão comum esses sintomas, e a dor nas costas pode ser sim, tá? Mas não deixe de ver sua coluna, porque pode ser que seja uma sobrecarga ali sobre a sua coluna e tem algum problema envolvido nisso. Doutor Pedro, direto da cidade de Santo Antônio do Tauá, ele quer saber, pergunta de vestibular, viu? Como não se estressar? Aí é difícil. Seria otimizar um pouquinho das coisas que a gente gosta de fazer? Sim, eu acho que assim, você tem que dividir as situações do dia a dia. Tem situações, existem trabalhos hoje, por exemplo, que para ansiedade, existem medidas como a meditação, por exemplo, que ela é tão eficaz quanto um dos medicamentos para o tratamento da ansiedade. Então, assim, você não tem como não se expor a situações ali estressantes, isso você não tem como fazer. Mas você pode melhorar o seu sono, você pode fazer atividade física, ter uma alimentação um pouco mais leve, evitar as outras coisas que cercam, que vão te trazer um dia mais prazeroso. E temos sim, por exemplo, trabalhos dizendo que se você convive mais com seus amigos, se você conversa mais, se você tem essa interação com as pessoas, você pode reduzir o risco de você ter essas situações estressantes. E aí, claro, otimizando também o que você gosta de fazer, o que te dá prazer, atividade física, sair com os amigos, ouvir uma música, fazer um trabalho de pintura, tudo isso, né, traz mais qualidade de vida para as pessoas. Isso comprovado cientificamente, viu, Amanda? Já tem trabalhos aí mostrando que acompanharam dois grupos de pessoas que eram mais sociáveis, que tinham mais amigos, e grupos que eram mais isolados. Essas pessoas que eram mais isoladas, que tinham poucas atividades coletivas, elas tinham um risco maior de desenvolver situações de ser mais suscetível ao estresse, ansiedade e depressão. Doutor Eduardo Belisário, muitíssimo obrigada. Bombamos de perguntas e a gente te espera aqui numa próxima oportunidade. Muito obrigado, um bom dia a todos. Vamos viver aí, tentar se prevenir um pouquinho das situações estressantes. Vamos sim. E este foi o nosso quadro Fala Mais Saúde desta quarta-feira.